Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Está a começar o programa Mais Família. Olá, amigo ouvinte da Rádio Adventos, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Mais Família. Eu digo amigo ouvinte da Rádio Adventos, será que você só sintonizou hoje esta rádio? Olha, se só sintonizou hoje, então está agora a passar o programa Mais Família, um programa que fala só assuntos que interessam a família. E você, como é membro de uma delas, por favor, esteja ali, não desligue o seu rádio e vamos nesta viagem agradável de aproximadamente 1 hora. Hoje vamos falar sobre o valor do pensamento positivo no processo de cura. Então, para este tema, já temos em estúdio a doutora Giovânia Macosa, ela que é neuropsicoterapeuta, é a pessoa indicada para falar sobre este tema. Por isso, amigo ouvinte, continue aí deste lado, que a sua companhia para nós é uma alegria. Doutora, como está? Seja bem-vinda. Eu estou linda e maravilhosa. Dá para ver, eu estou a ver. Olha, é pena que os ouvintes não conseguem, mas eu estou a ver. Linda e maravilhosa mesmo. Olha, o tema, o que é que lhe diz? Olha, o tema de hoje é muito pertinente, tal como já disse a Amada Khalid, tem um tema muito sugestivo e muito atual também, necessário na nossa sociedade que vivemos hoje. Muitas pessoas estão sedentas por ouvir tais verdades que eu chamo de libertadoras, né? Verdades que libertarão muitos de nós que têm vindo a sofrer por situações que não passam ou que passam simplesmente da construção, da arrumação dos nossos pensamentos. Então é um tema muito pertinente. É pertinente, na verdade, não é? Então isso importa dizer que não é bom ser cabisbaixo, né? Porque senão continuamos doentes. É verdade. Porque os problemas andam por aí e nós, quando damos conta, já estamos doentes. Todo mundo tem a vida que merece. Ou seja, a vida que você tem é a vida que você acredita que merece. Ou seja, se você pensa que é, você tem razão, você é. Se você pensa que não é, também tens razão. Ou seja, você é com base naquilo que você pensar. Se você pensa que é gente grande, então você é gente grande. É gente grande. Se você pensa que é gente pequena, também é gente pequena, porque os teus pensamentos te limitam ou te elevam. Então, você é o que pensar que é. Okay. Ou seja, se você achar que é, tens razão. De facto, você é. E as pessoas vão te olhar como você pensa. Você pensa que é. Okay. Eu sou grande. Tudo bem, ainda que for pequeno. Lembra Davi? Um pequeno grande. Lembra Davi? Se eu vou... E eu vou fazer isso, Golias. Acabou fazendo. E conseguiu. E olha, Jesus sempre falava, tu queres que eu te ajude? Sim, Jesus quer. Você tem fé? Tem. Então seja conforme a tua fé. Conforme o teu pensamento. Ou seja, Jesus ajudava as pessoas não com base na vontade dele próprio. Como Jesus, como Deus Salvador. Ele salvava as pessoas com base naquilo que as pessoas criam e acreditavam. Você crê, eu creio, então está curado. Seja feita conforme a tua fé. A sua fé, a sua vontade. Quando temos vontade de alguma coisa, quando cremos que conseguimos isso, é fé. É fé. Lembra-se, eu tenho aqui uma definição que diz que o pensamento é uma energia ativa. Ele é capaz de criar vibrações que repercutem no universo todo. Acaba atraindo situações inerentes à pessoa. Ou seja, a verdade é que nós atraímos tudo aquilo que vibramos em pensamentos, tudo aquilo que eu acho que sou. Por isso, para o que as mentoras, as pessoas que vivem tendo muito sucesso pelo mundo afora, elas não se esforçam muito. Não precisam demandar muito esforço para terem uma boa qualidade de vida, para terem mais finanças. Não.
elas precisam demandar pensamentos positivos. De que conseguirão. E para podermos obter a cura, não é diferente disso. Não é diferente. Lembra que há uma substância que é o cortisol, que é liberada nas situações em momentos de estresse. E essa substância atrapalha o desenvolvimento, a recuperação das células. Ou seja, o paciente em situação de estresse ou de pensamentos negativos que lhe geram ansiedade ou um determinado estresse, acabará causando nele uma certa produção elevada do cortisol. E essa substância inibe o desenvolvimento das células. Agora, em situação de confiança positiva, este cortisol ou esta substância é reduzida a sua produção. Logo, as células ganham mais espaço para poderem se regenerarem e se recuperarem mais rápido. Por isso é que eu digo sempre, muitos pacientes sucumbem não pela própria doença em si, sucumbem por conta de um estado depressivo elevado. Ou seja, o cortisol é elevado, logo as células não se recuperam porque elas estão a ser agredidas por esta substância. Então eu preciso criar mecanismo de modo que o ambiente à volta seja proporcional a um estado mental que atraia a produção de elementos necessários que favoreçam a regeneração das minhas células. Há uma situação contida no livro do Joseph Murphy, fala sobre o poder do pensamento positivo. Eu aconselho muito, caro ouvinte, a ler este livro. É um livro, eu já li todo ele, muito bom. Ele conta a experiência de um doutor que curava os seus pacientes com base na indução de pensamentos. Ou seja, ele induzia pensamentos e os pacientes viviam os pensamentos induzidos. Uns acabavam tendo as reações que ele esperava que tivessem, negativas, em situação de experiência, e uns acabavam se recuperando. Houve uma experiência de um senhor que estava com um estado de tuberculose bem avançada, tão avançada, que ele não tinha mais, clinicamente falando, esperanças. O filho dele, desse mesmo doutor, conta esse livro do Joseph Murphy, O Poder do Pensamento Positivo. O filho pegou uma madeira e levou até o pai e disse que essa madeira era de um profeta muito famoso que curava muitas pessoas lá na Índia e que onde ele passava as pessoas eram curadas. Ele levou esse pedaço de madeira fingindo que era daquele tal profeta e disse ao pai: pai, eu não consegui trazê-lo até casa, mas eu trouxe um pedaço da sua madeira e tem muito poder. O pai acreditou naquilo, pôs fé naquilo, dormiu. O dia seguinte o pai estava sarado. Não é que estava mesmo sarado, tanto é que o filho cuidou para não dizer ao pai que não era verdade. Que não era verdade, mas só o fato dele demandar fé, o pensamento positivo de que de facto aquele pedacinho de madeira era tudo que ele precisava para ficar bom, e o senhor ficou bom. Então, em situação de crise, de patologia, de doença, eu preciso criar ambientes para que eu desenvolva pensamentos não autolesivos, pensamentos que não venham me agredir ainda. Nem sempre é fácil, Amada Calete. Nem sempre é. O médico deu-me diagnóstico de alguma situação terminal, por exemplo, de um câncer, ou de uma doença grave, pode até não ser terminal, grave. A pessoa, como vou reagir diante disso? Quais são os mecanismos que eu devo ter para que eu não seja abalada com o resultado notícia que eu recebi há pouco? É desviar a concentração do assunto. É procurar se engajar em elementos que desfoquem a tua atenção daquele assunto para que você não desenvolva uma situação de estresse muito elevada e o cortisol aí é produzido e atrapalha as células de poderem realizar sua ação regeneradora. Okay. Então, e qual é a importância do pensamento positivo durante tratamentos? Por exemplo, está alguém doente e ali algumas sessões, não é? Ou precisa fazer o tratamento ambulatório, vai ao hospital de vez em quando, outros mesmo internados em clínicas ou hospitais. Qual é a importância dele poder ter o pensamento positivo todos os dias? O pensamento positivo, que aqui podemos traduzir como fé, vai acessar uma área do nosso cérebro responsável pela produção
de uma substância que promove a reação positiva de todo o medicamento que é administrado numa situação de doença. Então, a fé ou pensamento positivo vai reativar a produção desta célula, e esta célula, antes mesmo do medicamento começar a fazer ação, já cria ambiente, já cria condições para que o paciente, por meio do pensamento positivo, da crença, começa já a trabalhar esse mecanismo. Ou seja, é importante o pensamento positivo no âmbito do tratamento de qualquer patologia, para que hajam reações positivas, para que hajam ambientes próprios. Não é que é algo místico, não. Existem substâncias que ocorrem dentro de nós, que são produzidas quando eu estou triste ou quando estou alegre, que favorecem que ajudam, auxiliam os agentes curadores provenientes de remédios, né? Facilitam isso, ou agentes que prejudicam a ação desses agentes. Então eu preciso procurar ter uma atmosfera que proporciona condições dos agentes curadores atuarem. Agora, uma tristeza profunda, um desespero, não ocasionará, consequentemente, situações positivas que farão com que o paciente recupere. Aquela questão do pai que não tinha o que dá para seu filho à noite, cheio de febre, não tinha onde correr. No desespero de tentar procurar algo para ajudar o filho, encontrou um pedaço de giz. E deu ao filho? Deu ao filho. Não é que a febre passou? Passou. Então, esse pensamento positivo pode ser também de pai e de mãe para filho? Pode ser, do tratamento interpessoal. E lembra, será o que curou foi o pedaço de giz, ou foi a confiança que a pessoa depositou naquele pedaço de giz que parecia ser o paracetamol? Ou seja, o que cura mesmo a pessoa não é o remédio em si, mas é a certeza que eu tenho de que aquele medicamento vai fazer. Então, o remédio não atua de forma individual. Vai atuar com base na crença que eu depositar nele. Existem até pacientes que tomam remédios do mais alto gabarito, mais caro, da melhor qualidade possível, mas acabam não tendo os resultados esperados por conta do organismo não favorecer um ambiente propício para que a ação seja completa. Porque se o remédio fazer só a sua ação curativa, o que vai ocasionar? Vai ocasionar efeitos colaterais. Fará mais mal do que bem. Então eu preciso ter um ambiente onde eu me descontraia, para criar condições de o remédio atuar em mim. Eu preciso criar essas condições de um simples paracetamol tirar a minha dor. Não é o paracetamol que tira a dor da pessoa simplesmente. É a fé que a pessoa depositou na ação de tomar um paracetamol. E essa crença, juntamente com os agentes curadores que têm o remédio, agem e dão resultados positivos. Então eu preciso ter paz, ter confiança de que não importa o tamanho da minha situação, eu sairei dessa. Lembra? Jesus sempre que efetuou seus milagres, nunca efetuou acima daquilo que as pessoas pensavam. A mulher dos 12 anos de fluxo de sangue, ela saiu de sua casa crendo que somente tocando a orla da veste de Jesus estarei curada. Ela pensou, exerceu, e esse pensamento fez com que ela, dentro dela, houvesse uma baixa da produção do cortisol, que lhe causava desespero, uma sensação de desespero, e lhe conduziu para uma sensação de confiança muito grande, ao ponto de Jesus dizer assim: eu senti que de mim saiu poder. Ou seja, a crença atrai poder. O pensamento positivo atrai o poder que se espera. Se eu tenho medo, eu atraio medo, e o medo de facto acontece, ocorre. Mas se eu creio que não vai ser, não vai. Até pode chegar a acontecer, mas a fé da pessoa não morre. Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, quem vive de bem com a vida e é mais feliz de forma geral, na maior parte das vezes é devido ao pensamento positivo? É devido ao pensamento positivo. Jesus fez essa nossa máquina de forma muito, muito misteriosa. O nosso organismo, ele se autorregenera, ele se autocura, ele combate as doenças. E existe um momento que
que a forma dele combater as enfermidades é muito agressiva a nós mesmos quando o nosso pensamento é contrário ao funcionamento do organismo. Então eu preciso agir com base naquilo que Deus planificou, no funcionamento real do nosso organismo. Ele sozinho se autorregenera, se autocura. O remédio muitas das vezes vem para fortalecer só a nossa crença, mas Deus já proporcionou no ambiente condições necessárias deste organismo, desta máquina que Ele criou, se autorregenerar. E eu preciso crer nisso. Preciso acreditar que, de facto, existam condições. Não é à toa que Ele, através da sua serva, deixou-nos 8 remédios. Um deles é a confiança em Deus. Elaborar o pensamento. Lembra que a confiança vem na base de todos os outros remédios. Olha, e é importante falar desses remédios, porque a quem não saiba, é importante. É baratinho. Porque nós aqui não falamos só para os adventistas, falamos para a sociedade geral. Falamos para o mundo inteiro. É verdade. Então, quem nos ouve, é importante que saiba. Existem 8 remédios que não são baratinhos e, cumprindo na íntegra, proporcionarão a todos quanto buscarem um bem-estar completo. Temos a água pura, temos a alimentação saudável, temos o exercício físico também, temos a temperança, tudo na medida certa, nada exagerado. Temos também, já falei aqui do exercício físico, temos a exposição à luz solar, o ar puro, temos o descanso, descansar às horas certas, não ficar ao telemóvel até altas horas, dormir poucas horas, isso faz mal e também acabará prejudicando os pensamentos positivos. Temos ainda, por isso que nós falamos aqui, a confiança em Deus. A confiança em Deus. Está na base de tudo. Esses 8 remédios, seguindo eles à risca, nos proporcionarão condições de elaborar pensamentos positivos. Porque às vezes a pessoa não consegue ter pensamentos positivos, não é por defeito da pessoa, é porque é patológico, ou seja, as células delas cerebrais não conseguem criar mecanismos de produzirem condições da pessoa ter bem-estar. É preciso que a pessoa tenha uma produção da dopamina muito elevada. Se essa substância estiver muito abaixo, então a pessoa precisa criar mecanismo de produzir essa substância. Como é que se produz a dopamina, que é a hormona que me dá mais alegria, sensação de bem-estar? Às vezes a pessoa está a dormir pouco. Se a pessoa dorme pouco, não tem como produzir esse hormônio. Logo, vai haver uma baixa do humor dessa pessoa, porque não tem energia positiva. Então, por isso é que nós aqui temos o descanso, né, como um dos remédios. Se ele for violado, logo atrapalha todo um processo de restauração, de regeneração ou de restabelecimento da saúde. É preciso que se cumpra. A pessoa não pratica exercícios físicos, não há liberação de outras toxinas do organismo e a produção da dopamina, que também dá a sensação de prazer. Não tem como a pessoa ter pensamentos positivos, ter sensação de bem-estar e prazer. Então é preciso frequentarmos ambientes, nos desfocarmos. Está sofrendo de uma patologia, dê para se mexer um bocadinho, faça caminhadas, descontraia-se, faça atividades que lhe geram prazer, não se priva num quarto apenas. E para você que cuida de paciente em hospitais, mais do que você simplesmente administrar remédios para os teus pacientes, promova a eles momentos de confiança muito elevada. Dê palavras que confortem o paciente, de esperança. Não trate mal os seus pacientes, porque acabará criando nela um sentimento de estresse. Lembra que nós falamos aqui do cortisol, que é a substância que atrapalha as células de se regenerarem? Ela entra em situação de estresse, de desespero. O paciente não terá como receber ou seja, a medicação não terá como surtir efeito esperado, porque ela não estará no seu estado mental adequado para tomar um remédio. Então, nossos queridos enfermeiros, nossos doutores, nós precisamos muito de vocês. Muito. E a nossa maior oração é que Deus continue vos abençoando. Mas, por favor, às vezes o que o paciente precisa para se curar é uma palavra de conforto, é um abraço, é um aperto de mão, é um olhar de confiança, de afirmação de que não, você está no lugar certo e você vai sair daqui curado. Muitas das vezes só vai para ouvir o doutor falar com certeza, ele sai daí, não.
o doutor falou e eu estou bem. Deixa-me só aqui para afirmar isso tudo que eu falo. Isso é real, aconteceu de facto. 2 pessoas foram até a unidade hospitalar para poderem fazer o teste serológico de VIH. E nesta ação, os testes foram trocados. A pessoa saudável recebeu o teste errado, negativo, ou seja, positivo, e a pessoa doente recebeu o teste negativo. Os dois levaram. Ao depararem-se com os resultados, a pessoa que estava doente, estou curada, estou bem, uau, glória a Deus, estou curada. E foi vivendo a vida. E esse pensamento de que ela estava bem foi lhe trazendo mais bem-estar, recuperou, estava amarga, ficou mais saudável ainda. E foi se cuidando. Já não posso mais. Estou bem da vida. Não é que ficou bem, amada Calete. Como consequência, o outro parceiro ou o outro paciente que recebeu o resultado errado foi ficando doente, se defiando cada vez mais até morrer. Poxa. Achando que tinha aquilo. Então lembra, vejamos só o poder que tem o pensamento. É muito grande esse poder. Lembremos-nos de que Jesus usava o poder do pensamento que as pessoas tinham para poder operar milagre nelas. O homem que passou 38 anos no tanque de Betesda, que nem conseguia jogar-se no tanque, Jesus disse: levanta-te, anda, conforme a tua fé. Ele confiou e foi. Levantou e andou. Então, você que está aí na cama de hospital, se calhar está nos ouvindo na cama de um hospital, creia somente. Confie. Não quer dizer que confiando hoje você estará curada, mas você criará condições de o teu organismo absorver melhores remédios que você toma. Né? Descontraia-se, faça alguma atividade que lhe gere prazer, converse com amigos. Por isso é importante receber visita em hospitais para distrair os pacientes, tirá-los do foco do sofrimento, da patologia. É necessário que isso aconteça, Amada Calete. Falou em distração para os doentes e me recordou que há unidades hospitalares que têm nas pediatrias aqueles palhacinhos para entreterem as crianças. Será que é para elas esquecerem que estão doentes e a medicação fazer o seu efeito? Neurologicamente falando, isso proporciona o ambiente psicológico próprio, melhor, de autoconfiança e de bem-estar, que facilita a ação do remédio. Facilita muito a ação do remédio. Que ela põe-se ali a rir, a aplaudir. Pois é, há um projeto, de missão, são doutores fantásticos, acredito eu, lá no Brasil. Eles são palhaços, vestem-se de batas e vão lá para animar o pessoal, até uns que levam cães, porque a sensação tátil, né, do toque também já gera prazer. Uns ainda tocam música em hospitais para liberarem hormônios que facilitam a absorção dos remédios, facilitam com que o organismo receba o remédio. Houve até relatos de pacientes que estavam em coma, que reagiram por conta de ouvir uma música que gerou-lhe sensação de prazer, bem-estar. Então, esta máquina cerebral é potencial. Ela tem um potencial muito grande de se autorregenerar. Eu só preciso dar combustível para ela. E qual é o combustível? É o pensamento. O pensamento positivo. E uma das coisas que muito dificulta o processo de cura das pessoas é o pensamento amargo, sentimento de amargura, de não perdoar os outros. Todo mundo que está a sofrer até hoje de uma certa patologia que aparentemente não encontra cura, às vezes a cura é o perdão. Nesse caso, o doente perdoar a pessoa. Desenvolver o sentimento de perdão, de amargura, porque quando você tem um sentimento de mágoa muito profundo no teu coração, isso adoece a tua alma e consequentemente o teu físico também. Se a alma está doente, o físico também já sofre. Então é preciso elaborar e desenvolver o sentimento de perdão. Perdoem. Lembra que o perdão não é para beneficiar aquela pessoa perdoada. Não, é para a pessoa que precisa, a pessoa que perdoar, não é? É que beneficia-se, Beneficia-se. Não é à toa que Jesus perdoar disse... é que se beneficia. Verdade. Não é à toa que Jesus disse: perdoai 7 vezes 70.
Não é aquele que Jesus quer que sejamos os melhores cristãos, as melhores pessoas no mundo. Não, a ideia não é essa. Quando Jesus nos diz perdoai 7 vezes 70, é para nos libertarmos. É para nos ajudarmos, para nos curarmos, porque Jesus sabia, sem perdão não há cura. E por outra, é para perdoar sempre. E a gente vai fazendo já, vai calculando 70 vezes 7. Isso é muito. É para ter muita saúde. Jesus sabia, não, se eu não dizer isso para o ser humano, eles não vão entender que é importante ser saudável. É verdade. Então, Jesus, quando nos pede para perdoar, é para sermos saudáveis, para sermos libertados. O perdão beneficia quem dá, não quem recebe. Então eu perdoo não porque a pessoa merece ser perdoada, porque eu mereço ser libertada. Okay. Então é basicamente isso. Então, se é uma situação de não perdão, reveja aí quem você não perdoou. Quando você perdoa, não sei se a Amada fica tudo já mais leve. Assim, tudo fica leve. Tudo mais leve. Fica assim, ai, que peso saiu. Só o fato de você perdoar alguém. E quando esse sentimento sai, imagina, o organismo está preparado, neurologicamente falando, para reagir às células medicamentosas. Se você não perdoa alguém, você vai segurar por muitos anos, vai gastar rios de dinheiro em medicamentos, não vai funcionar. E o coração sempre ali apertado. E a pessoa que você acha que deve perdoar, olha, já foi, ela não quer saber. Olha, vamos aproveitar esse tempinho para um curtíssimo intervalo, querido ouvinte. Continue aí do outro lado, a doutora Giovânia vai continuar a falar para você. Então, nós vamos fazer um curtíssimo intervalo e já voltamos. Rádio Adventos 93.9, a sintonia da esperança. Passe o fim de semana em companhia da Rádio Adventos, que leva até si uma programação diferenciada. Comece o sábado com a Rádio Adventos, ouvindo o programa Feliz Sábado, todas as sextas-feiras, das 18 às 19 horas. Aos sábados e domingos, pelas 7 horas, começa o programa Estudo da Bíblia, onde você acompanha a lição da Escola Sabatina. Às 7 horas e 30 minutos de domingo, você ouve a mensagem de esperança com o pastor Alejandro Bulon. E no sábado você volta a ouvir pelas 7 horas pontualmente. E o programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Voz da Profecia, chega até si ao domingo pelas 8 horas. Os valores morais e cristãos são apresentados aos sábados e domingos pelas 8 horas e 30 minutos no programa Valores. Ainda aos sábados e domingos, pelas 11 horas, você recebe aquela dose de terapia no espaço psicológico da Rádio Adventos. Os percursos de missionários são apresentados aos sábados e domingos pelas 14 horas e novamente aos domingos pelas 18 horas no programa Histórias de Missão. E todos os sábados, pelas 19 horas pontualmente, você acompanha o espaço informativo que retrata tudo o que acontece no mundo adventista, no programa Revista Adventos. Você tem muitos motivos para continuar sintonizado à Rádio Adventos na frequência 93.9 em FM. Rádio Adventos, a sintonia da esperança. Olá, estimado ouvinte, já estamos de volta para darmos continuidade à nossa conversa, que hoje fala sobre o valor do pensamento positivo no processo de cura. Se só agora sintonizou, saiba que temos como convidada a doutora Giovânia Macosa. Ela é neuropsicoterapeuta. Doutora, vamos continuar então. Antes do intervalo falávamos daqueles médicos palhaços que entretêm as crianças em algumas unidades hospitalares, mas também há unidades que submetem as crianças a desenhos, pinturas e tudo. Isso de alguma maneira ajuda? Ajuda, sim, ajuda a favorecer as conexões, as sinapses entre os neurônios. Eles passam a informação, a sensação do paciente, ocasionando então a cura posteriormente ou o bem-estar, porque antes mesmo da cura ser física, né? Ser física, a cura passa primeiramente a ser psicológica.
Lembra aquele paciente que Jesus curou? Que passaram ali pelo teto, o coxo, não é? O coxo. Jesus não lhe disse primeiro levanta-te e anda, ele disse perdoado-te são os teus pecados, porque ele percebeu que aquele homem vinha de um peso grande, de uma amargura psicológica. Então ele passou a receber primeiramente a cura psicológica. Esta cura da certeza de que tudo está bem, pode até não estar, mas está bem, acabará resultando em cura para o físico. Ou seja, eu primeiro começo a me curar psicologicamente falando. Por isso que essas atividades, essas ações em hospitais são bem-vindas, são benéficas e devem continuar num sentido, de modo que possam criar condições de haver mais recuperação nos hospitais e que se faça também em hospitais de adultos, de pessoas adultas. Criem-se ambientes que ocupem as pessoas a produzirem ou a desenvolverem sentimentos de confiança, de bem-estar por meio da distração da situação que estão a passar. Então, é muito próprio e é benéfica para os pacientes em situação de doença. O meio ambiente que é proporcionado ao doente influencia para a sua cura? Muito, 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 muito. A serva do Senhor aconselha muito na regeneração, na melhoria, na restauração do meio ambiente em si. Porque, lembra, o nosso pensamento não é algo tangível como as emoções. E ele é proporcionado por meio dos gatilhos que se recebe do meio ambiente. Esses gatilhos podem ser a maneira como o ambiente está organizado. Ele torna-se mais leve ou mais pesado. Se ele estiver bem arejado, bem organizado, não um ambiente afunilado, um ambiente sujo, um ambiente de muita confusão, acabará trazendo uma confusão mental também para o paciente. Logo, o paciente entrará em guerra de pensamento e não criará mecanismo para poder posteriormente criar cura psicológica e depois a física. Então, a organização do ambiente, a troca de lençóis diariamente, a renovação do ar, a organização dos móveis, a cor do ambiente, da parede, as plantas, a presença delas também proporciona a sensação de cura. Não é à toa que o nosso Deus, ao pintar a natureza, fez com cores coloridas. Existem pessoas, pacientes, que foram até aconselhados a irem para um meio natural. O médico tentou todas as formas e viu que os remédios não funcionavam, não proporcionavam o resultado que eles esperavam no paciente. Então o senhor vai precisar ir para a natureza. Fica um tempinho lá. O paciente indo para a natureza encontrou cura. Não foi preciso se medicar com remédios. Simplesmente o fato de ele estar presente na natureza, a contemplar as aves, as árvores, o rio. Amada Caleta, não sei se já lhe veio esse sentimento quando esteve na natureza, de bem-estar, de leveza. É bem agradável. De leveza. Os homens precisam manter o contato com a natureza. Quando não houver esse contato com a natureza, há enfermidade. Aliás, Deus fez a pata do pé para sentir as vibrações que há na terra, que proporcionam cura. É terapêutico. Já uma vez tirou os calçados e pisou no chão, e quando pisou no chão, teve uma sensação de prazer, de alívio mental, só pisar na terra. Então imagina, quando somos isolados disso, o que nos vem a posterior não é o que nós precisamos. Então o ambiente em si, o contato com a natureza, a organização do meio proporciona saúde. Por isso a serva do Senhor aconselhou as mulheres a organizarem, a decorarem as casas. As nossas casas devem ser decoradas de modo que proporciona saúde, o bem-estar do pensamento, e consequentemente as nossas células nos proporcionarão saúde. Só de ver, o apóstolo Paulo diz que pela contemplação sois transformado. Você é aquilo que vê também. Então o local do paciente precisa estar organizado. Precisa estar arejado, precisa estar limpo, acima de tudo, para que o paciente sinta-se bem, sinta-se leve mesmo. Tem aquelas situações em que as crianças não querem ficar em casa, o marido não quer ficar em casa, a mulher não gosta de ficar em casa. Por quê? Já se perguntaram por que todo mundo quer ficar na rua? Agora eu também quero saber. Por quê?
desorganização do ambiente. Não é que agora já existam coach organizer que ajudam o pessoal a organizar o meio. E pessoas pagam caro por isso. Só porque chamou alguém para organizar o ambiente. Cada coisa no seu devido lugar. Combinação de cores. A parede da minha casa é azul. Qual é a mobília? Há pessoas que não dão importância nesses detalhes. Mas são importantes. Quando você combina a cor da parede com a cor da mobília. Quando você combina a cor da televisão. A observação, ao enxergar isso, dar-te-ão uma sensação de bem-estar. Organizam as tuas ideias, dão-te paz. Serenidade. Isso mesmo, Madacalete. Quando as tuas mobílias, a cor vai destoando, vai descompassando, isso vai acontecer dentro de você também. E não tem como você criar condições para desenvolver pensamentos que lhe proporcionam cura. Tem de estar tudo em harmonia. Tem de estar organizado, tudo bem harmonizado. Não precisamos comprar mobílias caras. Não. Precisamos só nos manter organizados e bem combinados. Okay. Olha, falou há pouco tempo que às vezes precisamos mesmo descalçar, pôr o pé no chão. Então, o que dizer daquelas mães que não permitem que os seus bebês pisem na areia? Crianças com 1 ano, 2. que são retidas, que são impedidas de poderem ter esse contato com a natureza, têm muita dificuldade de se desenvolverem na íntegra. Porque as crianças desenvolvem dentro das 5 áreas, né, de aprendizagem. E uma delas está o tato, que é onde ela se desenvolve sensorialmente. Eu preciso tocar para desenvolver. E quando eu sou impedida disso, tenho dificuldades até de desenvolver na escola. Tenho dificuldade de poder desenvolver cognitivamente, porque eu sou inibida do toque. A criança, quais são as 5 vias de entrada da aprendizagem? A audição, a visão, o tato, que é o toque, o olfato, o paladar. Essas são as 5 vias. E quando a pessoa é retida de uma das suas vias de aprendizagem, ela fica um ser incompleto. Então, mamães, de vez em quando, é necessário fazer com que as crianças coloquem o pé na areia, no chão, na terra mesmo. Porque isso lhes proporcionará uma sensação de bem-estar e de desenvolvimento. Não é que elas gostam mesmo, mas elas ficam até bem, ficam calmas. Por exemplo, lá na clínica nós temos um ambiente, uma área só com areia. Areia mesmo. Onde a criança tem de descalçar e pisar lá o pé. Porque não, meu filho não pode pisar na areia, não. Sim, porque há mães que não pode se sujar, não pode sujar. Sente-se bem, de vez em quando é preciso permitir que a criança descole-se da borracha no pé, que é o calçado, que lhe impede de manter o contato com a terra e de receber a energia que há na terra. Deus fez isso para recebermos isso. Então, não vamos impedir nem nós, os adultos, nem as crianças e principalmente os pacientes. Há aqueles momentos que eu preciso assim me guardar, me proteger de ambientes sujos, polutivos, que estejam sujos. Eu não posso estar descalça, mas o ambiente limpo, arrumado, uma terra, olha, pisar na grama, a relva. Se faz favor, façam isso. Praticando esses elementos simples e baratos acabarão nos proporcionando situações em que nos sentiremos muito bem. E não custa nada. Nadinha Por mesmo. isso, amado ouvinte, você que está aí a sofrer em casa com uma patologia, receber um diagnóstico agora não é fácil. Não é fácil. Mas se concentrar no diagnóstico, acabará sofrendo muito mais ainda. Descontrai-se. Junte-se a pessoas que lhe agradam, lhe proporcionam ambientes bons, pensamentos bons, converse com quem você gosta, fique perto de quem você gosta, coma algo que você gosta, saia um pouquinho se lhe der jeito para sair, vai até a natureza, meu Deus, sentir, vai contemplar a obra do teu magnífico Deus e pense assim, esse Deus que é capaz de fazer tudo isso tão grandioso, infinitamente poderoso para me proporcionar a cura que eu tanto desejo. Então, confie somente. Para nosso Deus nada é impossível. Nada mesmo. O relacionamento interpessoal desencadeia o pensamento positivo? Muito. Lembra que as doenças mentais, elas são principalmente causadas pela má gestão dos relacionamentos. Então, o pensamento, ou melhor, os relacionamentos estão na base
da produção ou na escassez dos pensamentos positivos. Eu preciso saber escolher as minhas amizades, saber escolher meios que me proporcionam gatilhos que se desenvolvam ou que facilitam o desenvolvimento dos pensamentos. Se eu tiver, ou seja, o ambiente fará de ti ou quem você é. O ambiente baixo fará de ti uma pessoa baixa. O ambiente saudável de pessoas que defiam... Como diz o brasileiro, te botam para cima. Isso mesmo. Pensamentos positivos. Te botam para cima. Pessoas positivas acabam te botando para cima. Mas aquelas que te defiam, não, está mesmo mal. Às vezes elas até nem falam, mas o olhar, a forma delas te tratarem. Com pena. Isso mesmo. Acabará dando a sensação ao paciente de que estou mal. E ouve-se muito, coitado. Isso coitada. mesmo. Não é o correto a se dizer ao paciente. Encoraje a pessoa. Lembra quando Josué esteve na situação de desespero, de que não podia conseguir? O que é que ele recebeu de Deus? Simplesmente te digo, seja forte e corajoso. Okay. Te repito, Josué, seja forte e corajoso. Isso mesmo. Então, em ambientes extremos de escassez, de falta de confiança, fique perto de pessoas que lhe proporcionam pensar positivo. E quando você pensar positivo, as tuas células serão reorganizadas, as sinapses ocorrerão de forma a transmitirem a carga elétrica de que precisam as células para que elas se recuperam. Mas agora não transmita a carga negativa para os neurônios, porque o que você terá deles é uma saúde definhada. Então, eu estou com pessoas que me proporcionam bem. Quem não me faz bem, eu não permito nem ficar na minha companhia. Quem me agride psicologicamente, me faz ficar mais para baixo, não merece a minha companhia. E às vezes o problema não é da pessoa que recebe má energia, é da pessoa que dá. Então, não se deprecie porque alguém disse que você não é ou deixou de ser. Não. Se alguém não te acha perfeito, o problema não é seu. É da pessoa. Então não receba a carga que não é sua. O engraçado é que há pessoas que gostam que os outros olhem para ele. Ai, coitado, e ele diz, tá vendo, até sentiu pena de mim. Eu estou mesmo doente. Ok. A alimentação saudável e o repouso ajudam na produção do pensamento positivo? Oh, meu Deus. Bastante. As cores da comida também? Lembra que já alguém disse assim... Nós comemos com os olhos. Só você observar a comida dá-te logo o quê? Vontade de comer. Não é mesmo? Essa vontade veio por meio de quê? Do pensamento. Do pensamento. A gente olha, uau. Logo você pensa e o pensamento vai mecanizar a tua vontade. Então, a organização do prato, a administração das cores ali, proporcionarão, ainda que a pessoa não tiver fome, você vai criar fome só de você ver o pensamento elaborado. Então, a alimentação bem organizada, bem elaborada, com brilho, atenção, não é só comer. Há pessoas que só comem. Não, eu preciso organizar o que eu estou a comer. A minha alimentação precisa ser linda para eu comer com prazer. E ao comer com prazer, as substâncias que eu puder absorver por meio da alimentação cumpram o seu devido papel. Às vezes não acabam cumprindo o papel devido porque eu comi sem prazer, logo não me faz efeito algum. Faz efeito. Então eu preciso manter uma alimentação bem mais natural, mais equilibrada possível, livre de refrigerante que acabarão queimando ou dificultando as sinapses dos neurônios, livre de alimentos com muita cafeína que irritam as células, livre de alimentos que proporcionam a inibição exata da ação das células. Com água constantemente, faz favor, vamos consumir água, com suco naturais, frutas, verduras, comer de forma equilibrada, não exagerada. Existem pessoas que comem intervalos muito pouco, estão sempre a mastigar, isso acaba fustigando o organismo. É preciso manter os intervalos devido à alimentação, e nos intervalos das alimentações é preciso consumir bastante água. Isso acabará facilitando um ambiente propício, acabará dando às células a produção devida das substâncias neuronais para proporcionar ou desencadear pensamentos bons. A pessoa que não descansa, falando agora do repouso,
não tem como ter pensamentos positivos. Não tem Se como. sentirá cansado constantemente, terá sensação de cansaço, de esgotamento constante, só pelo fato de não descansar às horas devidas ou às horas adequadas ou que nos é recomendada. Porque quando a pessoa está a dormir num estado escuro, ambiente escuro, produz-se a serotonina. E a serotonina, ela é responsável na sensação de bem-estar, na regulação, na reestruturação, na restauração das células também. E quando eu descanso, as minhas células são regeneradas. Ok. Quando isso não acontece, amada Caleta, amado ouvinte que nos está a ouvir, o que é que acontece? Logo, as células que não foram regeneradas ainda estão cansadas no dia seguinte e não têm como criar um mecanismo de você, o paciente, ter condições para se autorregenerar, porque elas estão cansadas. E quando desperta, tá logo uma pessoa irritada, não é? Irritada, Que muito descansou cansada. pouco. Descansou Ok. muito pouco. Então, às vezes, é só manter as horas exatas de descanso, dormir na hora certa, não ir com o telemóvel à cama ou não dormir pela luz do Do telemóvel. telemóvel. Há quem põe até debaixo da almofada. Faz muito mal. Faz muito mal. Faz muito mal. Olha, estamos com apenas 4 minutinhos. Opa! Pois, eu quero aproveitar os conselhos. Esses conselhos devem ir para os doentes com várias patologias e para aqueles que se encontram em suas casas, doentes com diabetes, hipertensão, câncer. O que aconselhar a eles? Tenham contato mais firme com a natureza. Tenham contatos com ambientes naturais. Isso ajudará muito. Tomem bastante luz do sol. Mas enquanto estiver em contato com tudo isso que até é muito bom, É muito bom. o que pensar? Ou o pensamento positivo vai produzindo assim naturalmente? São os mecanismos para que se produza. O Ok. contato com a luz do sol faculta a produção da vitamina D no organismo. Ela em si só associada às outras vitaminas, outros nutrientes no organismo, acabarão desencadeando o adequado funcionamento do nosso organismo. Então, o pensamento positivo não surge só assim do nada, não. Ele é um processo de reações que ocorrem no meio com a pessoa. Então, eu preciso demandar algumas ações para que eu consiga ter pensamentos muito fixos que não sejam muito oscilantes. Então, eu preciso me manter em um local organizado, mas primeiramente manter a calma. Manter a calma e confiar que Deus tudo pode. Porque há quem mesmo no repouso ou sozinho, estar ali a contemplar a natureza, ainda vem pensamentos errados. Vem, sim, é verdade que vem. É. Mas quando estamos em ambiente menos poluitivo, menos ruidor, a calma que nos vem... Não, se eles estiverem ligados na certeza, na confiança em Deus, tudo será mais fácil. Então, o primeiro a se fazer é confiar, buscar firmar a confiança em Deus. Busque e pensa que para Deus não há nada impossível. E não há mesmo. Nada. Tudo não é há possível nada para que o seja nosso Deus. maior, que esteja acima da força de Deus. Só o facto de pensar assim já nos proporciona uma segurança muito grande. Depois, manter o ambiente onde a pessoa está muito arejado. Porque quando não há passagem, a troca de ar, não há administração do oxigênio, as células ficam bloqueadas. Então, é preciso que o paciente, a pessoa esteja em volta de um sítio arejado também. Antes de tomar qualquer remédio, administrar qualquer ação curativa, creia somente que mesmo antes de você tomar, você já está recebendo o processo de cura, porque você primeiramente é curada psicologicamente. Depois essa cura vai se repercutir no teu físico. Então, confie somente, porque a ação do remédio é associada à ação positiva do paciente. Basicamente isso. Mantenha caminhadas leves para você que ainda pode. Mantenha a conversa, distraia-se. Viva a vida leve. Cante um pouquinho, um louvor. Ouça músicas que lhe proporcionam pensamentos positivos. Fica mais leve. Leia a palavra de Deus. Leia salmos, cante salmos. Se puder ter contato com profissionais que lhe ajudam a poder promover a psicoterapia, também é adequada, aconselho muito isso. Mas a melhor terapia, mesmo que nós podemos ter
e da leitura da palavra de Leitura Deus. da palavra. Alguém que possa lhe conduzir, alguém que possa lhe orientar e lhe encher de fé de que nada é maior que o nosso Deus. Nada é maior que o nosso Deus, é verdade. Creia somente. Amém. Olha, doutora, já cumpriu bem. 4 minutos. O nosso tempo já foi, Parabéns, mas Jesus. acreditamos que os nossos ouvintes ouviram tudo e estiveram ali do outro lado até agora que estamos a despedir. Pois Muito é. obrigada pela sua Eu presença. que agradeço mais uma vez, amada Calete. Ok. Hoje Eu deu quero para ouvir-te. aprender muito o valor do pensamento positivo, Positivo. no processo de cura. É verdade. Vamos tentar arranjar amizades positivas. Vamos ficar no ali, meio de pessoas que nos ajudam. Para nos distanciarmos das doenças. É verdade. Ok. Olha, querido ouvinte, foi uma aula, não é? Foi bom a doutora Giovânia. Ela, quando vem para aqui, é assim, é sempre uma aula. Então, Pois é. só me resta agradecer pela sua companhia também. Acredito que a viagem foi boa. Essa viagem é sempre agradável, de aproximadamente 1 hora. Então, deixa-me dizer que o programa Mais Família é coordenado pela Ana Miguel. A supervisão é de Soraya Laureano, técnica e sonoplastia de Luciana Mukage, produção e apresentação desta que fala para si com muito amor, Conceição Calete. Mas antes, deixa-me dizer, acompanhe em seguida a música de Patrícia Rumania, Ei Deus. Tchau e até a próxima edição. Ei, Deus, eu preciso tanto ouvir tua voz. Preciso muito de um momento a sós pra te falar dos erros que eu cometi. Ei, Deus, sei que não sou digno do teu amor, e mesmo assim sempre onde estou me redimes e me chamas como filho teu. Em minhas vergonhas és meu defensor, és meu refúgio nas tempestades. Me ensina, Deus, Senhor, eu quero te agradar, que com tua inspiração eu possa viver mais perto do teu coração. Ei, Deus, eu preciso tanto ouvir tua voz. Preciso muito de um momento a sós pra te falar dos erros que eu cometi. Ei, Deus, sei que não sou digno do teu amor, e mesmo assim sempre onde estou me redimes e me chamas
Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família.